Olá, boa tarde, agora sim. Boa tarde, Comunidade das Nações Fortaleza. Seja bem-vindo ao culto das 17 horas, da nossa amada igreja. Você que está aqui no presencial, vou fazer que nem a Babi hoje mais cedo. Vamos para o clássico? Olha para quem está do lado, dá uma boa tarde, diga seja bem-vindo, bom culto, como é bom ter você aqui. Você que está nos assistindo de casa, do trabalho, está ouvindo do trânsito, seja muito bem-vindo, essa igreja te acolhe. Vamos dar uma boa tarde para eles ouvirem? Muito bem, nossa igreja hoje já recebeu a turma dos legendários, os homens que subiram mais um top dos legendários hoje. Muitos testemunhos, meu Deus, um mais lindo que o outro, um mais impactante que o outro. A gente fica assim impressionado com o que Deus faz nesse movimento Legendários. E já está aberto o link das novas inscrições no @Legendários Ceará. Na nossa igreja, você que não tem nenhum campus perto de você e quer continuar conectado conosco, acesse o nosso Instagram através do Linktree. Você vai ter discipulado online, torre de oração. A torre de oração acontece 24 horas, todos os dias da semana. Então, você não ora mais sozinho. Acordou de madrugada, está numa manhã, teve um intervalo do almoço, está querendo um tempo para orar em conjunto, participe da torre de oração, ela é online e ela está no Linktree, lá do nosso Instagram, CN Fortaleza. Também nós temos PG Online, você pode se conectar. Aproveita, baixa o aplicativo da CN Fortaleza, lá você fica por dentro dos eventos que estão acontecendo aqui. Mas, para quem está aqui no presencial e você que mora em Fortaleza, venha participar do nosso culto de Páscoa. Será no domingo, dia 5. O teatro da nossa igreja preparou um espetáculo muito emocionante e lindo. E é um momento perfeito para você trazer a sua família e viver um domingo de Páscoa bem diferente. É também um momento muito adequado para convidar aquela pessoa que fica meio, eu não vou, não gosto de ir para culto, nunca fui. Traz para assistir o espetáculo de Páscoa e deixa o Espírito Santo tocar no coração dela através desse lindo momento que nós teremos aqui. Também teremos, cadê a mulherada aqui da igreja? Mulherada, nós teremos Modeladas Day. Já temos nova data do Modeladas Day, que será com a nossa amada bispa e nossa amada pastora Rose, Casamento Blindado 2. Esse é o tema. Então, você, mulher casada, você, mulher solteira que já quer se preparar para esse casamento, você que está noiva, é tempo de receber muito mais informação e tem também algo muito bom nesse Modeladas. Todos os Modeladas, antes de iniciar, ele é às 19h30. Então, quando é 6 horas, inicia o movimento Abraçadas. O Abraçadas, ele é um apoio. Mulheres que estão ali prontas para receber você, para um tempo de aconselhamento jurídico. Você que está passando aí por uma dificuldade, em algum processo jurídico e precisa de um norte, de uma ajuda. Teremos profissionais aqui, voluntárias, para sentar com você e tirar uma dúvida. Teremos intercessoras prontas para orar com você. Às vezes você está se sentindo ali meio triste, meio ali, eu não estou conseguindo orar sozinha. Vem mais cedo desse Modeladas, vem para Abraçadas que tem uma voluntária esperando por você. Tem aconselhamento espiritual, tem orientação nutricional, tem muita coisa aqui para abraçar você nesse movimento Modeladas. Quero dizer que você já vá respirando, se preparando, que agora teremos um culto e uma palavra direto para o seu coração. Que Deus abençoe.
pé no seu lugar. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez e Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui neste lugar. Aleluia. Será que você pode olhar para a pessoa que está aí do seu lado, dar um sorriso, boa tarde, desejar um culto abençoado, cheio da presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos são gratos aqui pela oportunidade de estar nesse lugar, de render graças ao nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia. Será que você pode fechar os seus olhos? Aleluia, Jesus, nós queremos te entregar aqui a nossa adoração, Pai. O nosso coração, Senhor Jesus, nós queremos render diante de Ti. Aleluia, nós declaramos que Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, o que nós daremos a Ti por todos os Teus feitos, por tudo o que Tu tens feito para conosco, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós somos gratos a Ti. Todos os povos te exaltarão de geração
Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Exalta o nome dele aí no seu lugar. Aleluia, aleluia. Eu queria ensinar para vocês uma canção poderosa que o Senhor tem trazido para essa geração. E nós vamos cantar aqui o refrão. E a gente quer que você cante junto, porque é uma declaração incrível. Porque essa canção diz: quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim? E nós somos gratos por esse amor. Quantos são gratos por esse amor aqui nesse lugar? Será que você pode fazer um barulho aí e agradecer o Senhor? Aleluia! Vamos cantar juntos. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E quem sou eu? Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Aleluia! Vamos cantar. Nós somos gratos. Um caminho Ele abriu no mar e eu dou graças. Aleluia. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Declara. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Santo, santo, igual não há. Toda glória vou te entregar. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E quem sou eu? Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Vamos nas palmas. Eu sou grato. Eu sou grato. Se você é grato, declare isso.
Quantos aqui tem uma promessa? Quantos aqui tem uma promessa? Quero te dizer uma coisa: espere no Senhor e confie nele, porque ao seu tempo toda palavra dita se cumprirá. Mas se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor, espera, Ele vem, confia, Ele vem. E faz o quê? Mas se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem. Aumenta o volume da tua adoração e declara isso pro Senhor. Oh Deus, eu vim aqui só pra te
Você pode fazer melhor e dizer: oh Deus, faça essa oração nessa tarde. Mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Obrigada, Jesus. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Erga suas mãos, então vou levantar. Coração cantando aleluia.
carta viva. Erga suas mãos e vamos declarar minha história. Você pode aplaudir Jesus. Minha história, Deus, Cante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho. Esse é o momento da palavra para dízimos e ofertas. E sobre esse assunto, todos nós ouvimos semanalmente, nesse exato momento do culto, após o louvor. Hoje eu não quero trazer uma palavra para enfatizar esse tema, porque é um tema conhecido seu. Hoje eu quero recorrer a um princípio bíblico que também é uma cultura para aqueles que estão com sede de Deus, que é a cultura da oração. A Bíblia diz que nós devemos, através da oração e da súplica, tornar conhecido diante de Deus as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas limitações e as circunstâncias que estamos inseridos, vivendo, sejam elas boas ou sejam elas adversas. É através da oração que nós expressamos a nossa fé na provisão de Deus. Não que Deus não saiba o que está acontecendo com você em particular, mas quando a Bíblia diz que você deve, por meio da súplica e da oração, revelar aquilo que está no seu coração, você está exercitando a sua confiança em Deus. Por isso Paulo disse a uma comunidade que gostava de orar, que era a comunidade tessalônica, ele disse: orai sem cessar. Alguém já disse que nós devemos orar até acontecer, mas Paulo vai além. Ele diz: quando acontecer, continua orando, porque a oração ganhará um outro desdobramento, uma outra roupagem. É a oração que você vai fazer por outros, é a oração que você vai fazer também por você em outras áreas, outras demandas. A verdade é que nós devemos cultivar uma vida de oração. Ana disse, ao olhar para o seu filho: era por este menino que eu orava. Eu quero liberar profeticamente sobre você hoje à tarde, que haverá um dia muito próximo desse dia, que você vai olhar e vai dizer: era por esta resposta que eu orava, era por essa porta aberta que eu orava, era por essa ação de justiça de Deus a meu favor que eu estava orando há meses, era pela minha família que eu estava orando. Haverá um momento em que você vai dizer: o motivo da minha oração dos últimos meses está diante dos meus olhos. Você pode aplaudir Jesus por isso? Convido você a se colocar de pé, porque nós vamos orar pelas suas finanças, pelos seus recursos. São seus enquanto mordomo, enquanto administrador. A verdade que é tudo dele, tudo dele. E você não consegue fazer crescer, expandir o lugar que você está, se Deus ficar de fora desse processo. Portanto, ore e traga Deus para dentro da sua empresa, do seu comércio, do seu negócio, da
suas iniciativas profissionais, dos seus sonhos que estão realizando-se ou estão ainda em incubadora. Deixa Deus aquecer esses sonhos. Torna conhecido seus anseios e sonhos perante o Senhor na sua vida por meio da oração. Não abra mão da oração. Ore pela sua igreja. Ore pelos seus pastores, seus bispos. Ore pela comunidade das nações. Deixa Deus interferir de maneira sobrenatural através da sua oração. Diga comigo: Deus, de hoje em diante, eu me comprometo com o Senhor em viver uma vida de oração. Nada farei sem que antes eu tenha ouvido a sua voz. Não me moverei sem antes ouvir a sua voz. Agora levante sua mão para o alto. Profetize sobre você e sobre a sua igreja. Profetize. Chame a provisão de Deus sobre a sua igreja. Porque profetizar podemos fazer sobre a realidade presente, onde nós estamos com os pés. Mas profetizar também é chamar à existência aquilo que os nossos olhos não são capazes ainda de contemplar. Profetize sobre você. Profetize sobre os seus bispos. Profetize sobre a sua liderança. Profetize sobre a sua empresa. Profetize sobre os seus negócios. Profetize sobre as suas finanças. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque sendo o Senhor soberano, podendo o Senhor fazer livremente, sem a minha oração, o Senhor escolheu agir em resposta às nossas orações. Bendizemos o seu nome nessa tarde. Profetizamos sobre a vida saudável das finanças da igreja, das nossas finanças. Profetizamos vida saudável sobre a nossa saúde física e emocional. Liberamos dos céus algo sobrenatural que os nossos olhos não podem ver, mas a nossa oração já pode tocar. Pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia! Você pode ofertar com alegria e dizimar nesse instante. Você que está em casa pode fazer o mesmo, em nome de Jesus. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Se você é supervisor, coordenador, líder ou co-líder de PG, esse chamado é para você. Vem aí o Connect Day.
Um encontro de comunhão, edificação e alinhamento para toda a liderança de pequenos grupos da CN. Olá, querida, aqui é o pastor Lucas. Eu quero te fazer um convite. Dia 11 de abril, às 5 horas da tarde, nós teremos um culto aqui para pais e filhos. Se o seu filho tem entre 11 a 20 anos, o lugar dele é aqui. Se ele faz parte do Move ou do Up, também é aqui. E eu quero ver você, pai, junto com ele nesse tempo poderoso que nós teremos aqui. Vem aí o Impacto de Missões em Aquirás. Serão 3 dias para proclamar o Evangelho, servir a cidade e experimentar o mover de Deus. Não fique de fora. Participe dessa missão e faça parte do que o Senhor está fazendo. O batismo é uma decisão pública de fé e um novo começo em Cristo. Um momento incrível de celebração, entrega e testemunho. Se você deseja ser batizado, procure a nossa equipe no hall da igreja. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Vem aí o acampamento CN Kids, para crianças de 6 a 10 anos. Deus está formando crianças para todas as nações. De 3 a 5 de julho. Inscrições abertas no app CN Fortaleza. Jovens de 13 a 17 anos, é hora de assumir o seu propósito. Vem aí o curso Hombridade, módulo Coragem para Jovens, na CN Fortaleza. Um curso para homens aprenderem a enfrentar desafios, assumir responsabilidades e ser um homem de verdade. Inscrições no aplicativo da CN na aba Cursos, curso da UDF. Não fique de fora. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Senhor Jesus, você pode dar uma boa tarde aí para quem está ao seu redor aí, boa tarde a todos, e uma excelente tarde para aquelas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Nós queremos conhecer você. Levante uma das suas mãos, por favor, mantenha a mão levantada, alguém vai até você e vai te dar uma pequena lembrança. Prazer, alegria receber você hoje aqui. Queria pedir à igreja que desse uma salva de palmas a essas pessoas. Mantenha a mão levantada até alguém chegar aí. Muito obrigado, que honra ter você aqui. Volte sempre, volte sempre. Gênesis 26, verso 1. Hoje eu vou falar sobre vencer o espírito da intimidação. A Bíblia mostra o diabo, acima de tudo, como um ser intimidador. O apóstolo Pedro deixa bem claro que ele ruge como um leão, que o seu trabalho é intimidar. No livro de Apocalipse mostra essa figura do dragão. O livro de Apocalipse mostra essa figura desse acusador que intimida, que quer impor medo, impor fragilidade, quer submeter você a uma falta de esperança, de fé. Então hoje nós vamos falar contra esse espírito e como ele se manifesta na vida de Isaac, como a intimidação trabalhou para fazer ele não viver as promessas que haviam na sua vida, que haviam sido recebidas pelo seu pai, pelas promessas que foram feitas a Abraão. Então vamos lá, Gênesis 26, verso 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e os seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz ao seu pai Abraão. Verso 7. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens daquele lugar podem matar-me por causa de Rebeca,
por ser ela tão bonita. Verso 12, Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tapavam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Em outras versões, água viva. Era um rio de água que passava por debaixo. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiam por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. E eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Amém, amém. Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos responde. O Senhor sempre faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Hoje, aqui nesse lugar reunidos, nós pedimos que receba a adoração que a Ti tributamos, Senhor, mas que também nos ache hoje aqui, coloque um alvo em nós e traz a revelação da palavra individualmente para cada pessoa que está aqui. Eu peço, pelas misericórdias de Cristo, que nós possamos sair daqui convictos: Deus falou comigo. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não deve ser fácil ser filho de alguém como Moisés, por exemplo. Um legislador, um libertador. Não deve ser fácil ser filho de Elias. Não deve ser fácil ser filho de Abraão. Por quê? Porque você vive na fronteira entre a inspiração e a intimidação. Inspiração e intimidação é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo em que você celebra alguém, você é intimidado pela grandeza daquela pessoa. Ao mesmo tempo que você acha incrível, que você acha maravilhoso, ao mesmo tempo você acha que nunca pode repetir aquilo. De alguma maneira, aquela pessoa está muito longe. É intimidador, Abraão é intimidador. E isso é o primeiro ponto que eu gostaria de falar hoje: como o diabo nos intimida. O diabo nos intimida fazendo a gente pensar em comportamentos, acontecimentos e pessoas inatingíveis. Abraão, olha como ele parece ser intimidador. Primeiro, ele ouvia Deus, né? O Senhor falava com ele face a face. E é assim, intimidador para a gente. Quando eu falo para a gente, eu falo para mim também.
Porque às vezes eu fico ouvindo as pessoas, elas falam assim, Deus falou comigo, e eu fico pensando, eu sou pastor e Deus não fala assim comigo. Assim, sabe a pessoa que o tempo todo, Deus falou para mim fazer isso, Deus falou, eu fico achando, rapaz, eu gostaria que Deus falasse comigo assim. Eu gostaria que, assim, sim, nós ouvimos Deus quando lemos a palavra. Sim, nós ouvimos Deus quando nós estamos ouvindo uma palavra, algo é aplicado ao nosso coração. Mas essa coisa audível que Abraão é intimidador. É assim, não é? Eu fico pensando assim, porque tem gente que é incrível, né? Sabe aquela pessoa que fala assim, meu servo, Deus falando com ela, né? Você não irá para o Iguatemi, irá para o Rio Mar. Né? Assim, essas coisas. E isso é meio intimidador. Intimidador, querido, é como ele prosperava, né? É intimidador a prosperidade de Abraão. Assim, aonde ele chega, ele prosperava. Porque Abraão não era a respeito de terra, porque ele era nômade. Ele estava aqui, daqui a pouco ele estava ali, daqui a pouco ele estava lá. E tudo que ele colocava a mão prosperava. Não é meio intimidador a gente olhar para alguém assim, você numa luta miserável. Assim, e tem pessoa que parece que nasceu, desculpa aí com aquilo para a lua. Tipo assim, você olha assim, rapaz, parece ser tão fácil para ele, ou parece ser tão fácil para ela, e para você é tão lutado, é tão suado, é tão difícil. Na verdade, essa é a sua percepção, porque não é fácil para ninguém, tá? Mas essa percepção é intimidadora. Abraão era um homem, e não só isso, Abraão tinha uma facilidade de submeter-se a Deus, que é intimidador, gente. É intimidador. Ele abria a mão com uma facilidade. Ele que deu a prosperidade para o sobrinho dele, Ló, ele que abençoou, ele que trouxe o menino, ele que fez o menino crescer. E chegou o momento que os pastores dele começaram a contender com os pastores de Abraão. Olha só como é que ele é desprendido, irmão. Meu filho, escolhe aí para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Falou assim, sabe essa pessoa assim, não importa, eu posso trabalhar numa área, eu posso trabalhar em outra, eu posso fazer qualquer coisa, a bênção está sobre mim. Sabe esse mão de ouro assim, esse Midas espiritual, aonde coloca a mão, vira, é intimidador. Assim, para a gente, os mortais que lutam com cartão de crédito, né? Quem sabe o que eu estou falando aqui, diga misericórdia. Sim, é intimidador. É intimidador. E a Bíblia está dizendo que não é fácil, gente. Não é fácil, ouça bem o que eu vou dizer. Não é fácil fazer com dificuldade aquilo que pessoas parecem fazer fácil. Você sabe, você luta para manter uma harmonia no casamento ali, pisa em ovos, e tem gente que parece ser o Mister e a Mister Felicidade. Assim, tudo parece ser maravilhoso, e você, meu Deus, né? Assim, outro dia, eu e a Raquel, a gente foi visitar a casa de um pessoal, assim, mais bem sucedido, assim. Aí chegamos lá, e eles têm um filho, o Beni tem 7 agora, né? Um tem um filho de 6, um filho de 8, né? E eu sou filho, e eu sou pai velho, né? Os meus já estavam criados. E chega lá, aí eu entro na casa, falo, olá, tudo bem? De repente o Beni sai correndo, descalço. E os meninos parecendo o príncipe Harris. E o príncipe, sabe, os meninos, pois não, papai. Tudo arrumadinho, de sapatinho, e o Beni correndo, eu, vem cá, miserável. Pelo amor de Deus. Sabe, as pessoas fazem parecer que é fácil, e a gente volta aqui, segurando pelos cabelos, senta, come direito. E os meninos com um garfo, com a faca. Tem gente que faz, gente, com facilidade aquilo que você faz com dificuldade. É intimidador. É intimidador. O diabo usa essa intimidação contra nós.
como se, de alguma maneira, nós fôssemos menos capazes naquela área, como de alguma maneira, assim, nós não chegaríamos àquele alvo que aquela pessoa chegou, como de alguma maneira nós não viveríamos aquela plenitude, como de alguma maneira, e essa intimidação é falsa. Primeiro, a pessoa pode ser boa em uma área que você está vendo e não ser em outra que você é bom. Segundo, não importa, difícil, complicado, lutado, suando ou chorando, você vai chegar no destino que Deus colocou para você. Alguém aqui pode celebrar o seu? Não importa. O que nós não podemos permitir é que esse leão ruja, venha rugir e impor a gente algum tipo de limitação, sim, porque nós olhamos para alguém e aquela pessoa faz parecer que é fácil. É intimidador, e não é só intimidador aquelas pessoas que fazem parecer ser fácil aquilo que a gente faz difícil. É intimidador também as reincidências. Olha o verso 1, diz assim: como no tempo de Abraão houve fome naquela terra. Como foi no tempo de Abraão? Ou seja, Isaac já tinha passado por uma fome, e agora uma fome de novo. Gente, não existe uma coisa mais intimidadora que reincidência. O que é reincidência? São acontecimentos cíclicos. É algo que volta. É um comportamento que você pensava que já tinha vencido e de repente veio e mostrou a sua força novamente e você se sente um fracassado. É uma situação que já tinha pensado que já tinha passado isso. Gente, eu vou fazer 10, 15 anos de casamento, isso aqui de novo. E você pensava que já tinha superado, aí vem mais uma vez. É uma situação financeira que você já tinha passado, mas como um ciclo triste de repetições. Mais uma vez aquilo vem te esbofetear. O apóstolo Paulo fala sobre esse emissário de Satanás que vem esbofetear no rosto. Ele diz como um espinho que vai e que dá uma volta e que retorna ao mesmo lugar e lhe dá um tapa no rosto. E ele clama ao Senhor para que lhe tirasse, e o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sim, o texto está dizendo como no tempo de Abraão, outra fome, outra luta. E tem uma coisa que nos magoa, é parecer voltar ao ponto de partida. Você sabe, você investe em alguém, você acha que aquilo já aconteceu, que aquilo já mudou, e de repente volta ao mesmo lugar. É como se todo investimento, tudo não desse em nada, e você volta a passar pela mesma coisa. O fato, irmãos, é que a mentira de Satanás é essa, que você está vivendo um ciclo. Ouça bem, o que é um ciclo? Ciclo é uma repetição em um tempo determinado e você volta a viver a mesma coisa. Só que você não está vivendo um ciclo, você está vivendo uma espiral. A espiral é diferente que ciclo. A espiral é quando você está crescendo e você passa pela mesma luta, mas numa outra mentalidade, em um outro lugar. E você volta a crescer e você passa a viver em um outro momento. E você volta a crescer e você passa de uma forma, você vai aprendendo a conviver, e aprendendo a crescer, e aprendendo a lutar, e possuindo uma maior altitude emocional, um maior posicionamento espiritual, uma vida mais plena, e você começa a vencer aquilo, de forma que o espiral vai até que ele se torne permanente. Eu quero declarar sobre a sua vida que essas repetições estão terminando na sua história, que esses ciclos Deus está colocando por terra em nome de Jesus, que essas reincidências o Senhor está mostrando, você não está voltando ao ponto inicial, você está crescendo e crescendo. Alguém pode celebrar o Senhor aqui, e avançando. Cuidado,
Porque essa é a estratégia de Satanás. Primeiro, te intimidar com as pessoas que fazem fácil aquilo que você faz difícil. Segundo, te intimidar como se você não estivesse saindo do lugar. Não, você cresceu. Levante a mão e diga, eu cresci. Diga, eu estou em outro estágio na minha vida. E eu estou numa espiral crescendo. Diga, até o ponto em que Deus vai me apontar para o alvo e eu vou chegar no meu destino em nome de Jesus. Eu queria alguém aqui para crer comigo nessa noite. Essa é a tentativa de intimidação. E a intimidação de Satanás, ela é para que você reaja da mesma maneira a problemas. Olha o que o verso 2 está dizendo. Deus diz para ele assim, não desça ao Egito como seu pai Abraão desceu. Quando Abraão passou por fome, o que ele fez? Ele foi ao Egito buscar comida. E foi morar lá enquanto a fome passava no mundo, enquanto a seca passava no mundo. Porque o Egito tem o fértil crescente, o delta do Nilo, aonde o trigo era plantado e aonde era a padaria do planeta era ali no Egito, no Nilo. E Deus diz assim, cuidado com o quê? Com as reações intuitivas. Cuidado com o quê? Com as reações naturais. Às vezes, o texto está dizendo assim, não reaja como seu pai reagiu. Nós precisamos ter uma visão de muita honra e muito clara a respeito dos nossos progenitores ou daqueles que foram referência para nós enquanto nós crescíamos. Porque eles têm, de certo, uma influência forte naquilo que nós estamos vivendo hoje. Não dá para diminuir. E não dá para não achar relevante a influência que houve, a falta ou a presença de um pai, de uma mãe durante o seu crescimento. E o fato é que Deus está dizendo aqui é assim, olha, você, cuidado, porque a observação do seu crescimento pode ter gerado em você reações naturais e instintivas, tipo ira. Às vezes pessoas que visualizaram muito rompantes de ira, e por mais que elas foram machucadas com isso, tendem a repeti-los. É engraçado que as coisas que as pessoas mais odiavam nos seus pais enquanto cresciam, se não redimidos, tendem a repetir. E você, de repente, se pega fazendo uma coisa que você odiava. De repente você se pega fazendo uma coisa que você achava a pior coisa. Por quê? Porque são reações instintivas, naturais. Reações quase que você faz sem ver. E Deus está dizendo assim, pare, pense, reflita, você é uma outra pessoa. Nós precisamos de caminhar com muita honra a respeito daqueles que nos deram a vida. Primeiro, nós damos a honra e nós captamos todo o bem que eles tinham para dar. Sim, por mais, eu sei que boa parte aqui tiveram pais maravilhosos, erraram, mas foram maravilhosos. Tem pessoas aqui que tiveram pais que foram muito difíceis, ou pais ausentes. Por mais, do jeito que foi sua paternidade, sua maternidade, existem algumas coisas que se tiram. Existem alguns benefícios. A Bíblia fala que ele assumiu, pegou muita bênção que havia no pai. Mas também a Bíblia mostra aqui, para ele não repetir intuitivamente o que o pai fazia. Que existe uma intimidação demoníaca, é uma intimidação como se essas reações fossem a sua natureza. Como se você não pudesse assumir a direção da sua própria história, como se você tem que ir para esse lugar, e em nome de Jesus, essa maldição é quebrada em Cristo Jesus. Você não é Abraão, você é Isaque, você não é o seu pai nem a sua mãe, você é você. Repita as qualidades e diga, os defeitos são redimidos no sangue, no nome de Jesus, e a minha história é uma outra história, e Deus
Deus foi o Deus do meu pai Abraão, mas o Deus vai ser o Deus meu, vai ser o Deus de Isaac, vai ser o seu Deus. Hoje, essa intimidação de repetir, algo aí celebra ao Senhor, é quebrada em nome de Jesus. Não desça. Olha, Deus é claro, não desça o Egito como o seu pai desceu, não vai a esse lugar. Eu quero aqui dizer, às vezes, eu não quero desqualificar isso, como nós falamos, eu te dou uma palavra profética agora, mas eu te dou no nome de Jesus. Não é porque os seus pais divorciaram que você vai divorciar em nome de Jesus. Não é porque os seus pais quebraram que você vai quebrar em nome de Jesus. Não é porque você via o pior no casamento que você vai ver o pior no seu casamento. Não é porque você tinha alguém depressivo dentro de casa que você vai repetir tendências depressivas. Não é porque você via alguém que subia e descia ou não dava importância para a fé, você vai viver uma vida de inconstância na fé. Você tem uma própria história e a sua história é construída com Deus. Você não é Abraão, você é Isaac. Alguém aqui pode crer e receber essa palavra que eu estou dando no nome de Jesus. Então nós não podemos ceder às intimidações, ceder à tentação de repetir comportamentalmente aquilo que é fácil. Nós também precisamos de crer em algo. Quando Deus diz assim, não sobe, não vai ao Egito, Deus diz para ele, permanece nessa terra. Mas a terra está com fome. Mas a terra está passando por um problema difícil onde ele está. E Deus diz, permanece na terra mais um pouco. Está lá no verso 3. Assim, existe uma tentação de desistir das coisas com facilidade. É uma intimidação como se a coisa não produzir fruto muito rapidamente, você abre mão. Eu sempre digo para as pessoas terem cuidado. Quando a pessoa chega para mim e diz assim, bispo, Deus disse que eu vou mudar, que eu vou para outro país, eu vou para outro lugar. E é interessante isso, porque o cearense é um povo muito imigrante, assim. Eu talvez nunca tenha conhecido um povo que muda tanto como o povo aqui do Ceará. Assim, uma boa parte das pessoas que estão aqui hoje, o sonho delas é ir para outro país, para outro estado, para um outro lugar. Parece que é sempre isso, e eu acho engraçado isso, porque você encontra gente em tudo quanto é lugar do mundo. Eu estava na última viagem da reforma, que nós vamos fazer daqui a uns meses, aí nós passamos na Inglaterra, aí um dia lá na Inglaterra tinha um jogo, eu fui lá no Wembley, que é um estádio conhecidíssimo lá, ver um jogo do Liverpool, e com outro time lá, acho que é Manchester em Liverpool. E eu não sou muito apegado a futebol, mas o pessoal estava indo, vamos. Aí quando estava lá, o irmão aqui do meu lado, esse bispo, quer ver como tem outro cearense aqui? e lá, em Wembley, deu o grito, eu não sei dar direito, eu ia dar aqui, ia ficar ótimo para quem está vendo na internet. Mas deu... Aí do outro lado... Eu falei, não acredito. Aqui. Por que eu estou dizendo isso? É porque quando você diz que Deus te disse para fazer algo, você aguenta até o final, irmão. Quantas pessoas que eu falo assim, bispo, Deus está me chamando para ir para São Paulo. Eu falei, então, minha filha, se Deus está chamando, tu vai. Quem sou eu? Eu gosto mais que as pessoas falem assim comigo assim, olha, eu estou correndo atrás de um sonho, eu estou querendo algo melhor, mas quando a pessoa fala assim, Deus está mandando, eu fico assim, eu tenho pena de você se Deus está mandando. Porque, cara, aconteça o que acontecer, tu tem que aguentar se Deus mandou. Passe a luta que for. Não. Eu às vezes pergunto assim, a pessoa vem, nós temos que se separar. Foi Deus que falou para você casar? Na época foi, então aguenta. Assim, porque, meu irmão, olha, se Deus disse, Ele vai mudar. Se Deus disse, Ele vai agir. Agora mesmo, um dia desse, a pessoa ligou para mim e falou, a gente quer voltar. Eu falei, mas você disse que Deus mandou tu ir para aí, mulher. Mas não está fácil. Eu falei, mas quem diria que ia ser fácil?
Se Deus mandou, fique. E Deus está dizendo para ele aqui: permaneça nessa terra. Mas a terra é fome. Mas Deus muda a história quando Ele diz para ficar. Por isso eu quero dizer algo para você hoje. Diante desta palavra, permaneça mais um tempo na sua posição. Permaneça mais um tempo na sua oração. Permaneça mais um tempo nesse propósito. Não desista só porque ficou difícil. E não desista só porque a resistência é grande. Levante a sua cabeça. Tu tem um Pai celestial. Se Ele te deu o sonho, se Ele te deu a visão, e se Ele te mandou fazer, Ele vai dar a provisão e vai chegar na hora certa. Permanece mais um pouco. Cuidado com a intimidação da dificuldade. Cuidado da intimidação. Assim, outro dia eu fui atender um rapaz com depressão. Formou agora na medicina. Eu estou com depressão porque... por quê? Porque está formando 50 mil médicos por ano no Brasil. Eu falei, meu Deus, tu nem começou a tua vida, já está com depressão. Eu falei assim, esse negócio de depressão deixa para mim. Deixa para outro que é muito tempo. Mas não, deixa, eu estou brincando, tá, gente? Deixa não, sai Satanás. Eu falei assim, mas nem coisa. Paz, é a sua vida, você está começando a vida. Como se assim fosse alguma coisa fácil. Deixa eu dizer uma coisa para todo mundo que está aqui. Para jovens, para adultos, para quem for. Não tem nada fácil. Eu vou repetir para você. Não se engane, não tem nada fácil. A vida recompensará e Deus recompensará quem quer ser o melhor. E se você tem Jesus na sua vida, certamente você tem todas as possibilidades de ser o melhor ou estar entre os melhores. Porque tu tem o Espírito Santo dentro de você e a resposta sempre virá para quem faz com excelência, para quem faz persistente. A palavra de Deus para você hoje: fica mais um pouco nessa terra. Vença a intimidação do medo. Deus é com você em nome de Jesus. Eu queria alguém para testemunhar comigo. Deus é. Deus é. E Deus diz: porque eu vou dar a terra que eu jurei aos seus pais. Ou seja, se eu te disse para fazer, faça. Faça. Eu sempre digo para as pessoas: tome muito cuidado. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tome muito cuidado para dizer essas coisas que Deus mandou fazer. Tome muito cuidado. Eu vou dizer para você: Deus não me mandou nem vir para o Ceará. Eu vim de Enxerido. Olha só, eu gosto de contar essa história porque todo mundo vê o que está acontecendo. E assim, se Deus inclinou o meu coração, tudo bem. Mas não teve meu servo Fafá. Falo assim porque tenho intimidade contigo. Vá para o Ceará. Não foi assim. Não foi. Eu vim aqui tirar umas férias. Estava lá plantando uma igreja no Rio de Janeiro. E um jovem de uns 24 anos, 25 anos, foi andar comigo aqui na Aldeota. E rodou para um lado para o outro e não tinha igreja. Poucas igrejas, 2 aqui na Aldeota. Ele olhou para mim e disse assim: bispo, tu está lá, naquele bairro que todo mundo estava plantando igreja na Barra, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo, e estava todo mundo plantando igreja lá. Eu falei: será que isso não podia vir para um lugar onde isso fosse mais útil? Mais útil. Não teve uma voz do céu, foi a voz de um jovem que me convenceu de uma realidade espiritual. Por isso, irmão, a gente tem que ter mais cuidado para dizer Deus mandou fazer, Deus mandou fazer. Porque uma vez que você abriu a boca no mundo espiritual e disse Deus mandou, meu irmão, a tua responsabilidade cresce. Porque se Deus mandou, você aguenta. Se Deus mandou, Ele vai fazer. Eu não estou dizendo que Ele vai mandar algumas vezes, não. E quando Ele mandar, irmão, segura firme, porque a providência vem junto com Ele, porque a bênção vem junto com Ele. Se Deus mandou, Ele vai fazer. Permaneça mais um pouco, assim diz o Senhor. Ele está com você. Quem está recebendo aí pode celebrar o Senhor. Olha, Isaac, eu preguei essa mensagem de uma outra temática, mas eu falei sobre isso também. Isaac tinha um problema que eu também tenho. Isaac tinha uma mulher bonita. Quantos homens aqui têm esse problema? Não, eu quero ver a alegria dos homens que têm esse problema aqui. Isso é um problema. É um problemaço. Isaac tinha esse problema. A Bíblia diz que a esposa dele
Era muito bonito. E ele foi para uma cidade, e o que ele fez? Ele disse para todo mundo ali que não era a esposa dele, que era a irmã, porque ele tinha medo de ser morto. Essa é uma grande intimidação. É a intimidação de você esconder suas qualidades com medo de morrer por causa delas. De você esconder aquilo que você carrega, aquilo que te destaca. Porque você tem medo que as pessoas achem que você é enxerido. Que você em mesas de reunião, esconder as soluções que você sabe ter, para alguém achar que você é intrometido. Deus, há tanto tempo trabalha em você, há tanto tempo transforma, melhora, há tanto tempo Ele investe em você. Ele não te investe para você mentir a respeito das suas qualidades. Ele não investe para você ter medo. Olha, eu digo, você não precisa passar na cara de ninguém se você é rico ou não, mas esconder a sua riqueza, ou esconder porque você tem medo de mal olhado ou inveja, assim, ter medo de alguém, porque que as pessoas vão falar. Ouça bem, elas falarão de qualquer jeito. Seja você mesmo. Como diz uma mulher que eu vi no Instagram, vive a tua vida, mulher. Vive a tua vida. Sabe, não tenha medo da bênção que Deus te deu. Tem gente que tem vergonha da bênção que Deus. Mas que vão achar, que vão pensar. Deixa pensar, deixa achar. Irmãos, arrogância não é pensar muito a respeito de você. Arrogância é não pensar o mesmo a respeito de todo mundo. Por isso, você pode pensar o bem e a grandeza a respeito de todo mundo, inclusive você, e saber que você carrega a solução, e você carrega a mentalidade, e você carrega a graça, que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, e que Deus depositou em você uma grandeza única, que você é o José para aquele ambiente, porque o José, irmão, carregou a bênção para o Egito. O Egito passaria fome sem José colocado naquela cadeira. Ou seja, Deus vai te colocar em ambientes que toda a prosperidade daquele ambiente vai depender de você, vai depender da sua mentalidade, vai depender da sua capacidade, vai depender da sua inteligência. E você, em nome de Jesus, não tenha medo de ser quem você é. Você, sendo quem você é imbatível. Mas você, envergonhado da grandeza que Deus te deu, você vai impedir a bênção. A Bíblia diz que quase possuíram a sua mulher. Ou seja, quem não mostra quem é, alguém vai tomar a posição de quem você é. Mas se você revela ao mundo quem você é, Deus vai te abençoar e vai trazer o favor sobre a sua vida. Não tenha medo da unção que você carrega. Não tenha medo do destino que você carrega. Não tenha medo do alvo que Deus colocou na sua vida. Alguém aí celebra o Senhor. Sabe que você tenha coragem de levantar a sua mão e dizer: eu fui escolhido para esse tempo. Diga: Deus me chamou e eu carrego algo e não tenho vergonha disso. Eu tenho soluções, eu tenho ideias e tenho a capacidade, e Deus me escolheu. Alguém aí que sabe disso, celebra o Senhor em nome de Jesus. Não se intimide. A Bíblia diz que é interessante, né? O texto diz que, aqui no verso 7, que ele tinha medo que a qualidade intimide alguém. Então ele era intimidado pelo medo. Intimidado pelo medo que o sucesso dele, e o terrível e o inusitado, que quando o rei descobriu que a esposa era dele, a Bíblia diz que o rei colocou favor sobre ele e disse na cidade que ninguém podia tocar nele, e teve o favor do rei. Irmãos, o texto continua no verso 12, dizendo que naquele tempo Isaac formou uma lavoura e colheu 100 por 1. Colheu 100 por 1. Esse texto fala muito essa frase. Por quê? Porque Isaac era nômade. Isaac, queridos, ele era criador de ovelha. Ele não era um homem do campo. Ele aprendeu com seu pai, ele viu seu pai prosperar, ele viu seu pai crescer, ele viu seu pai avançar, fazendo o que ele fazia,
Mas Isaac decidiu fazer uma coisa diferente. Impressionante. Impressionante como tem pessoas que quebram a casca, né? Que rompem, que expandem, que decidem se lançar no desconforto. Porque tem gente que gosta de abraçar conforto improdutivo. Assim, coisas que a pessoa fica confortável fazendo, mas é improdutivo. Ah, mas é isso que eu faço, é isso que eu sei fazer. Mas se é improdutivo o que você sabe fazer, será que a graça de Deus está sobre a sua profissão ou está sobre você? A bênção de Deus está sobre o que você faz ou está sobre a sua vida? Será que esse medo de fazer algo diferente não está te paralisando? Isaac aqui, irmão, vai fazer uma coisa que ele nunca fez, vai plantar. Ele nunca viu o pai dele plantar. Vai plantar. Olha, às vezes eu ouço as pessoas que sempre arrumam coisas limitadoras para si, né? Elas escolhem as limitações e as intimidações malignas para acreditar. Gente assim, por exemplo, que fala assim, na minha casa, bispo, nunca ninguém abriu empresa, eu não tenho essa referência de abrir empresa. Olha, tem uma irmã aqui da igreja que eu acho incrível ela. Há uns 2, 3 anos atrás, ela estava no culto das 10. Ela chegou para mim, tinha uns filhos criados já, filho de 17, 18 anos, uns 3, um de 20. Tudo. Aí ela chegou assim e falou assim, olha bispo, eu estou querendo abrir empresa, mas eu não tenho nenhuma habilidade administrativa. Eu falei, você? Sou eu que não tenho. Criar esses 3 meninos aí? Eu não criava. Assim, uma casa, manter uma casa, administrar, você acha que você não tem? E eu comecei, pela graça de Deus, quebrar o sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira que você escolheu para acreditar. Assim, e aquela coisa, e destruir aquela mentalidade, e dizer assim, rapaz, se você tem ideia, olhe para você, está dentro de você. É algo, às vezes, nós precisamos permitir e dar passagem para o que está dentro de nós, para a nova fase da nossa vida. Tem muita gente que tem medo da nova fase da vida, sabe? Que está com medo do novo tempo, que está com medo da transição. E a Bíblia diz aqui que Isaac foi fazer algo que ele nunca fez antes. Irmãos, como Deus está falando com algumas pessoas hoje aqui. Como Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você tem se mantido em coisas improdutivas porque é confortável para você. Porque a sua grandeza está em fazer coisas que você nunca fez. E deixa eu dizer mais uma vez, a bênção não está nessa empresa aí. A bênção não está nessa profissão aí. A bênção não está no que você faz. A bênção está sobre você. Sabe que você pode levantar a mão e dizer, a bênção está sobre mim. Isaac começou algo novo. E a Bíblia diz que ele, naquele ano, colheu 100 por 1. 100. Olha só, a riqueza dele em um ano cresceu 100 vezes. Uma ovelha, talvez 2 no ano. Talvez, sim, 2 vezes a mais no ano. Mas na produção dele foi a 100 por 1, fazendo algo que nunca fez. Coragem, irmão. O Senhor é com você. Coragem. Coragem. Deus está contigo. Coragem. Coragem. Eu estou dizendo porque Deus está trazendo de volta a coragem dentro de você. Quem recebe essa palavra no nome de Jesus? 100 por 1. E eu quero declarar 100 por 1 na sua vida. 100 por 1. E aconteceu que tantos rebanhos, a Bíblia diz aqui, e tanta produção que ele teve, está no verso 16, que o rei passou a detestá-lo. E os filisteus, onde ele morava, que gostavam dele, passou a invejá-lo.
e querer o seu mal. Aí é a intimidação, querido. Ela toma lugar. Como eu disse, assim, o rei diz assim: sai da nossa terra, porque você se deixou poderoso demais. Você sabe que o que acontece ali é que eles dizem: você não pertence mais a esse ambiente, porque o seu crescimento denuncia a nossa inércia, porque o seu avanço denuncia o nosso atraso, porque a sua espiritualidade denuncia a nossa carnalidade, porque a sua fidelidade denuncia a nossa imoralidade. De alguma forma, quando você romper, sim, você vai criar resistência e intimidação maligna. Queridos, não tem jeito, não tem jeito. Sabe, às vezes eu converso com um empresário e falo assim: não, ter empregado é muito ruim. Eu digo: então seja um em nome de Jesus. Tem empregado, seja um. Eu me lembro, quando a minha empresa chegou a um lugar que eu fui lá ver com o meu sócio, 215 funcionários. Eu falei: meu Deus, 250. Aí quando ele falou 215 problemas, eu falei: problema não, 215 bênçãos. Irmãos, celebre aquilo que Deus colocou, e Ele vai multiplicar em nome de Jesus. Entenda, irmão, que nada é fácil. Não seja intimidado por nada. Deus te fez para esse tempo. O texto diz: tantos rebanhos que os filisteus passaram a invejá-lo e querer o seu mal. Irmãos, olha, outra coisa interessante a respeito disso é porque eu não sou desse negócio, sabe? Quando eu ouço falar isso, me dá até uma náusea, um desgosto. Quando eu ouço falar assim: as suas companhias eram do tempo passado, você tem que ter companhias grandes no seu tempo futuro. Tu vai desprezar os seus amigos? Sabe essa mentalidade assim, meio não vou dizer de coach antibíblico, porque isso é antibíblico. Nós temos amigos para sempre, irmãos. Nós temos aliança. Se as pessoas não cresceram, não significa que elas não são aliança, que elas não são do coração, que elas não são pessoas, sabe? Esse negócio de, sua nova amizade é nas mesas mais altas. Pessoal, isso eu acho uma receita maligna de fracasso, de gente que não honra as pessoas com quem andava, que não honra as pessoas. Isso para mim é. Por outro lado, e eu quero ter amigos, os mesmos amigos que eu tenho, que eu fiz aqui há 13 anos, são os mesmos amigos que eu tenho hoje, e pela graça de Deus, serão os mesmos daqui a 20 anos. Pela graça de Deus. Sabe? A questão, querido, é do mesmo jeito que você valoriza, você também não se limita pelo padrão. Sabe? Ele estava lá no meio, respeitava todo mundo, mas expandiu acima. Enxergou mais, cresceu para além. E a Bíblia diz que eles passaram a invejá-lo. E aí começam as intimidações maiores. A Bíblia diz que eles começaram a tapar os poços. Aí nós vamos para o lugar que eu gostaria de chegar hoje, que eu acho que é o que Deus colocou no meu coração hoje. O que é um poço de água para Isaac? A água não era o crescimento de Isaac, mas a água era o que alimentava o crescimento. A água é o que dava, que sustenia, que era o sustento do crescimento. Irmãos, vamos pensar numa figura muito clara, um carro, por exemplo. A direção que Deus deu para a nossa vida, aqui no caso as promessas de Isaac, ele tinha promessas muito claras que vieram de Abraão, seu pai. Era um destino divino, era como se fosse um GPS, um alvo, assim, para o lugar aonde Deus tinha escolhido. Mas a gasolina do tanque, irmãos, é puramente emocional. A força da vida são as emoções.
Assim, quem não as controla, a Bíblia diz assim, do coração vêm as vias da vida. Quem não controlar, vai ser controlado. Quem não possuir, será possuído. Quem não entender que o alvo do diabo, a intimidação do diabo, é tampar as fontes emocionais, aquilo que mantém você, aquilo que levanta você com disposição e alegria, e com o alvo da vida, porque, ouça bem, qual era a identidade de Isaac? A palavra Isaac significa sorriso. A mãe dele, quando ficou sabendo do nascimento dele, sorriu. E foi o próprio Deus que diz, porque você sorriu, o nome dele vai ser Isaac, vai ser alegria, vai ser sorriso. Sim, e a força dele era essa. Mas quando você vive, consequentemente, essas coisas de taparem suas fontes emocionais, e problemas, e decepções, e amargura, e perseguições, e você vai um pouco, e daqui a pouco alguém vem e tampa o seu poço, e você vai um pouco, e alguém, o que é isso? É a tentativa, é a intimidação maligna de roubar a sua energia, a sua vitalidade, a sua potência existencial, apagar esse fogo que existe da tua alma, por aquilo que Deus tem para você. Irmãos, sem força emocional, você passa a ser um robô. E eu vejo que muita gente aqui agora, porque eu sei que Deus me deu essa palavra para você, você levanta e você vai trabalhar porque você é responsável. Porque mesmo arrastando as pernas, você sabe que tem que manter sua família. Você sabe que tem que crescer, você sabe que tem que avançar, você sabe. Mas o fato é que essa vitalidade, que esse fogo, que essa fonte, o texto diz aí que eles cavaram um poço e acharam uma fonte de água viva. O que é fonte de água viva? Nesse texto aí, é que passava um veio de água debaixo, que era uma água que se movimentava. Não era um poço comum de água parada, era um rio subterrâneo. Jesus, no último dia de uma festa tabernáculo, diz assim, olha, quem ter sede, vem a mim. Quem vier a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É algo, irmãos, que é uma motivação santa, que é uma postura emocional de avanço, que é uma compreensão que Deus coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. É um entendimento, irmãos, de que eu preciso colocar gasolina, eu preciso colocar energia e vitalidade emocional no bom destino que Deus colocou para mim. E tem pessoas que o diabo tem tentado entulhar seus poços e roubar. A Bíblia diz aqui que eles entulharam, depois ele foi e abriu mais um poço, e foram lá e disseram, esse poço é nosso, e ele deu o nome do poço de briga. No outro poço, foram lá e roubou, e eles roubaram de novo outro poço, o nome ele deu o poço de inimizade, mas ele estava vivendo essas intimidações malignas para roubar. E é isso que o povo de Deus é roubado. Por quê? Porque, irmãos, Deus não pode roubar sua promessa. Quem pode dizer amém para isso? Deus não pode roubar. Deus não pode roubar sua promessa. Deus não pode roubar aquilo que Ele disse que ia fazer. Eu falei, Deus, o diabo não pode roubar sua promessa. Assim, ele não pode, porque Deus deu. É sua, mas o que Ele vai fazer é roubar isso aqui, a vitalidade emocional. A fonte. Queridos, a questão aqui é de você continuar se posicionando na questão de fonte, de ter uma estabilidade emocional para nutrir a conquista espiritual. Porque, irmãos, o que ele faz, Isaac, é incrível. É assim, entulharam aqui, eu vou para outro poço. Tomaram esse poço aqui, eu vou para outro poço. Até que a Bíblia diz que ele chega a um lugar aonde ele cava um poço, e a Bíblia diz, olha que incrível, e o texto, está lá no verso 22, que diz assim, e cavou outro poço, e deu o nome de Reobote, que significa assim, agora
o Senhor me abriu um espaço grande e prosperaremos na terra. Existe um momento, e eu quero declarar que esse momento chegou na sua vida, em que você vai dominar as suas emoções, para não perder as promessas de Deus, para não boicotar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, que você vai colocar em ordem, e vai ser como o apóstolo Paulo que diz, eu sei viver em toda qualquer situação, eu sei viver num dia de falta, e sei viver num dia da prosperidade, eu sei viver num dia fácil, e sei viver num dia difícil, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Levante a mão e diga, tudo posso naquele que me fortalece. E essa é a nossa vocação. Irmãos, a intimidação desse tempo é emocional. Eu vivi um tempo, quando eu comecei na fé, que a intimidação era muito espiritual. E eu me lembro de um tempo, queridos, que eu pastoreava, eu vivi muito isso, e as pessoas vinham na frente aceitar Jesus e caíam endemoniadas. Eu me lembro do tempo que a guerra era muito nessa peleja espiritual. Eu percebi uma transição nítida do diabo, porque ele entendeu que entulhar poços das pessoas era mais produtivo do que endemoniá-las. Derrubar a sua vida emocional é mais produtivo para Satanás do que bater de frente espiritualmente. Você entendeu? O diabo não pode nada com a sua vida espiritual, amém? E não pode, mas aí o que ele faz? Entulha, usa pessoas para entulhar poços, usa pessoas para roubar a sua vitalidade, usa pessoas para tentar impedir o que Deus tem na sua vida, para fazer derrubar você emocionalmente. E hoje o que Deus está dizendo aqui é isso: se você controlar as suas emoções, irmãos, você vai colocar combustível nesse carro para chegar no destino que Deus te deu. Se você hoje declarar em nome de Jesus, eu estou ligado a um poço de águas vivas, e ninguém pode roubar esse poço de mim mais. Eu estou tirando águas, como diz a Bíblia lá no livro de Isaías, com alegria tirareis água da fonte da salvação. Eu estou tirando água da fonte da salvação, e eu não vou ter roubado mais a minha esperança, e a minha energia, e a minha vocação por rompimento e por crescimento. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida, hoje você recebe. Você pode colocar de pé e dar uma salva de palmas ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Olha, queridos, o diabo tentou usar o próprio Pedro. A Bíblia diz que Jesus estava dizendo que ele iria ser crucificado, e o diabo usou Pedro, num ataque emocional no coração de Jesus. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Eu não vou ter roubado a minha energia, a minha vitalidade emocional. A questão, queridos, é que na emoção, às vezes nós não percebemos as armadilhas satânicas, porque nós achamos que é apenas emocional. Não, essa é a estratégia desse tampo de Satanás, manter você num lugar de morno emocional, manter você no lugar de escravidão emocional, sem energia, sem vitalidade, sem força, sem uma disposição, acordando sem dizer, hoje é o dia que o Senhor fez e nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Mas Deus está te escolhendo para esse tempo. Hoje nós denunciamos a estratégia de Satanás de fechar os seus poços. Hoje nós jogamos por terra Satanás e as suas armadilhas, o leão que veio para amedrontar e para desafiar você nessas áreas. E Deus hoje reestabelece algo dentro de você. Você é Isaac, você é alegria, você é disposição, você é graça, você
Querido, é gozo espiritual. Você é vitalidade do céu. E nada vai roubar mais a sua alegria no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre você. Você pode levantar sua mão ao alto, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque nós temos sido roubados, Senhor. E no livro de Isaías diz: o meu povo é roubado e não há ninguém que grite restitui. E hoje nós dizemos, ó Senhor, nós queremos um poço cujas fontes não acabem. Nós queremos um poço onde não haja disputa. Nós queremos um lugar aonde nos alimente, aonde, Senhor, venha a vitalidade do céu, aonde, Senhor, nós tenhamos o gozo espiritual permanente. E hoje nós assumimos esse lugar, no nome poderoso de Jesus, o nome poderoso de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vamos levantar a mão e dizer: Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para mim. Vamos dizer juntos: Deus tem o melhor para mim. Aleluia. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi? E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Você pode dizer forte: Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Só a bateria e as mãos levantadas digam: Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Diga forte isso: Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi? E o que perdi? Os poços que foram tampados não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Vamos terminar dizendo uma nova história. Uma nova história Deus tem Pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Se você é o homem e a mulher da bênção, celebre ao Senhor nessa noite. Aleluia. Queria pedir que ligasse as luzes, todas as luzes, por favor. E queria pedir à igreja que fechasse os olhos nesse momento, esteja em espírito de oração. Olha, existem muitas coisas que querem intimidar você quando alguém vai te convidar a um posicionamento ou a receber Jesus como Senhor e Salvador. Existe a intimidação da vergonha, às vezes. Existe a intimidação do medo. Eu não sei se vai ser sustentável essa minha decisão, eu não sei se eu vou conseguir manter essa decisão, eu não sei se eu vou... Existem intimidações diversas que podem lutar contra um posicionamento seu.
Um lugar que você diga, é já o tempo de eu vestir a camisa e me tornar um discípulo de Jesus Cristo. Um homem e uma mulher que vai viver para Ele, vai viver com Ele. Eu te convido a um poço de águas vivas que nunca termina, chamado Jesus Cristo. Algo que faz a sua vida de novo voltar ao lugar original que Deus havia quando Ele designou o ser humano para viver, um lugar perto de Deus, reestabelecido, reconectado. Por isso hoje, se você quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, vencer essas limitações e essas intimidações e dizer, eu quero hoje aqui assumir o meu compromisso com Cristo Jesus e viver uma vida para Ele. Se você hoje quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, quero convidar você a levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém, onde está outra pessoa? Deus abençoe, querida. Onde está outra pessoa? Deus abençoe. Continue celebrando ao Senhor enquanto houver uma. Deus abençoe lá. Deus abençoe lá atrás. Estou vendo a sua mão. Lá em cima, alguém quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Alguém aí pode. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui. Estou vendo a sua mão. Estou vendo a sua mão. Deus te abençoe. A igreja pode celebrar o Senhor lá atrás. Eu estou vendo. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou vendo o seu mão, lindo. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar com esses nossos irmãos. Vamos orar com eles. Pai, obrigado, Senhor, porque algo foi quebrado aqui. Uma intimidação, um afastamento. Ó Senhor, algo que impedia. Ó Senhor, foi quebrado para que os teus filhos viessem e dissessem hoje para o Senhor, não para mim, não para a igreja, eu estou me comprometendo com o Senhor Jesus. Eu estou hoje aqui confessando não só o Senhor como Salvador, como meu destino final, mas como o Senhor da minha vida. Sela agora essa decisão com o Espírito Santo. Confirma, coloca dentro deles, ó Senhor, uma constância, uma continuidade divina, e que eles possam viver, ó Senhor, o seu melhor. Hoje, recebidos na família de Deus, nós declaramos ao Senhor, os reconectamos como filhos amados do Senhor, para viver o melhor que o Senhor tem para eles, no nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a eles, a essas pessoas. Ouça, se você levantou a mão pela primeira vez, nós temos alguns presentes para te dar, são presentes mesmo, tá? A gente tem um livro incrível que a gente queria dar para você, chama Uma Vida com Propósito. É o segundo mais livro vendido no mundo. Só a Bíblia é mais vendido que esse livro, foi mais vendido que esse livro. Então, a gente quer te dar de presente, está lá. E uma Bíblia, se você não tiver, também a gente quer te dar. E algumas outras, umas coisas explicativas. Está lá, ó, olha lá, aquelas placas lá balançando lá. Se você está lá em cima, é só passar ali, rapidinho, você passa lá e pega. Nosso presente para você, não deixe de passar, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Domingo que vem, querido, em todos os cultos, nós temos um especial de Páscoa. Vai ser incrível. Traz um convidado domingo que vem. Vai ser incrível. Vai ser o melhor espetáculo que nós já fizemos de todos os tempos de Páscoa. Vai ser lindo, ok? Quarta-feira estou pregando aqui. Esteja quarta-feira no culto. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e que o Senhor te dê a paz e que você viva continuamente na fonte que é Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Saber que o Senhor continua tendo um plano, um lugar onde nós podemos confiar nele, assim como Isaac confiou, e entender que podemos permanecer, que a provisão vem dele.
Aqui quero lhe dar um recado para você que está aí no ao vivo nos acompanhando. Se você se reconciliou com Jesus, entregou a vida a Jesus, nossa voluntária Thaís colocou um link para você acessar, venha fazer parte da família Comunidade das Nações. Não esquece, acessa o nosso Instagram, @CNFortaleza. Lá tem um link na bio, tem um Linktree. Você pode acessar, tem discipulado online acontecendo, tem PG online e tem oração, tem torre de oração que acontece 24 horas por dia. Vi aqui alguns comentários de irmãos e irmãs pedindo oração. Aproveite e acesse a torre de oração. Vai lá buscar uma resposta do Senhor em conjunto, porque a igreja está ali para você, para lhe servir, para estar junto com você, porque o Senhor lhe foi claro na sua palavra, quando Ele disse que onde 2 ou mais estiverem presentes em meu nome, ali eu estarei. E eu creio que você será atendida, será respondida e terá uma boa direção da parte do Senhor. Que Deus abençoe a sua semana. Teremos também culto transmitido às 19h30. Então envie esse link para alguém, convida alguém para assistir esse culto. E não esquece, teremos Páscoa, domingo de Páscoa, teremos um culto de Páscoa especial com um espetáculo da CN Teatro. E temos também na segunda-feira, após a Páscoa, dia 6, um Modeladas Day com a nossa bispa e pastora Rose. Que Deus abençoe sua vida. É uma alegria ter você conosco e nos vemos no próximo culto.